Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto super importante e que infelizmente algumas pessoas têm certa dificuldade. Vamos juntos entender o processo de ventilação pulmonar? Vamos? Ótimo. Então vamos lá. Você já parou para pensar que nós ventilamos, que nós respiramos 24 horas por dia? Se você já parou para pensar, vamos pensar o seguinte: como isso acontece? Será que nós temos algum aparelhinho aqui do lado de fora do nosso corpo que, ao se movimentar, desloca o ar para dentro do nosso pulmão? Claro que não. Para que nós possamos ventilar, ou seja, para que nós possamos deslocar um volume de ar de fora para dentro do nosso pulmão, o nosso corpo dispõe de um certo aparato, ou seja, várias estruturas que sincronicamente vão atuar e deslocar esse volume de ar de fora para dentro do nosso pulmão. Vamos ver quais são? Como vocês viram na nossa lista, para que ocorra o processo de ventilação pulmonar, são necessários vários elementos. O primeiro deles é o músculo diafragma. Esse músculo é um músculo muito importante porque, primeiramente, ele separa o tórax do abdômen. No momento de sua contração, ocorre uma espécie de vácuo. Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Primeiramente, a gente tem que entender o que faz o diafragma. O diafragma, ao se contrair, ele desce. Isso aí é muito importante você guardar. O diafragma, ao se contrair, desce. E isso vai ter uma repercussão. O segundo elemento importante para que ocorra o processo de ventilação são os músculos intercostais, principalmente os músculos intercostais externos, que eu também agora vou mostrar para você através de uma foto muito legal, de um livro super antigo que até já está fora de edição, mas que eu guardei com todo carinho para poder apresentar para vocês. Vamos lá? Viram que legal essa foto? Pois é. Como vocês viram, o intercostal externo, quando ele se contrai, a gente pode imaginar tridimensionalmente através daquelas setas da foto. Ao se contrair, ele levanta as costelas, ajudando a aumentar esse diâmetro lateral e também o diâmetro antero-posterior. Além dos intercostais externos, outros músculos que atuam sinergicamente são os esternocleidomastoideus e os escalenos. Guarde este nome escaleno, porque através da contração desse músculo existe o levantamento da clavícula e as duas primeiras costelas. Isso também vai ajudar, principalmente numa situação de hiperventilação, onde vai se exigir um aumento de potência da musculatura respiratória. Então, o que nós percebemos? Que através da contração do diafragma e dos músculos intercostais externos, existe o aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, o aumento lateral do tórax e também existe uma espécie de geração de vácuo, ou seja, uma geração de pressão negativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Cíntia, o que é pressão negativa? Eu não consigo entender. Por que pressão negativa? Veja bem, vamos pensar numa pessoa que não está ventilando, uma pessoa que está em repouso. Se ela está em repouso, não existe deslocamento de ar de fora para dentro. Ou seja, as pressões estão iguais.
Para que haja um deslocamento de ar de fora para dentro, é preciso um gradiente de pressão. Como é que se dá isso? Veja bem, eu vou mostrar uma imagem para vocês de um êmbolo. O que o êmbolo faz? Vamos pensar no êmbolo de uma seringa? Ao puxar esse êmbolo para fora, o que você está fazendo com o volume de ar dentro daquela seringa ou um certo volume de líquido? Você está aumentando. A ideia é a mesma. A partir do momento em que o meu diafragma se contrai, ele faz com que, relembrando que ele desce, o que ao se contrair ele faz? Ele faz com que a pressão de dentro do nosso pulmão se torne menor do que a pressão aqui do ambiente. Então, se nós temos aqui, naturalmente, uma pressão de 760 milímetros de Hg, no momento em que esse diafragma se contrai, ele vai fazer com que a pressão interna se torne 756 milímetros de Hg. Isso vai me gerar um gradiente de pressão. Então, esse ar que está fora vai se deslocar para dentro, fazendo com que haja uma geração de pressão maior, ou seja, que a pressão dentro do meu pulmão se torne maior do que a atmosférica. E a partir daí, a partir do momento em que a pressão interna se tornar maior do que a pressão externa, a expiração vai acontecer. Deu para entender? Então vamos guardar. O movimento de encher o pulmão chama-se inspiração. E o movimento de soltar o ar chama-se expiração. Outra coisa super importante que você deve guardar. A inspiração, ela é ativa. Ou seja, eu preciso de contração muscular para que ela aconteça. Através da contração do diafragma e dos músculos intercostais, vai acontecer essa diferença de gradiente de pressão. Portanto, a inspiração é ativa. A expiração é passiva. Cíntia, como é que é isso? Eu não preciso de contração muscular? Não. Você só precisaria de contração muscular a partir do momento em que você vai esvaziar com muita força o seu pulmão. Fora isso, você conta simplesmente com o recuo elástico do pulmão e a gente vai tratar disso aí numa próxima aula. O que é importante nós guardarmos hoje? Que existe um gradiente de pressão, que é necessário um gradiente de pressão, ou seja, é necessário que a minha pressão interna se torne menor do que a pressão externa para que esse ar se desloque. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula.